Oi pessoal, hoje estou aqui pelo Instituto com a psicóloga Roberta Balestra. Ela é psicóloga clínica, trabalha na abordagem psicanalítica e estaremos conversando hoje sobre um tema atual, um tema que infelizmente está causando grande angústia para a sociedade em geral, que é a questão do Covid-19, coronavírus, e estaremos conversando aqui hoje sobre a questão psicológica disso daí, as possíveis consequências de uma contaminação psicológica e aquilo que está levando e pode levar nas pessoas. Tá? Roberta, então, eu vou começar perguntando, eu costumo sempre começar com uma questão abrangente para depois a gente começar a funilar um pouquinho, entendeu? Para começar a pegar os pontos. Mas é o seguinte, por conta, não vamos nem entrar no fato da gravidade das questões da saúde pública, que está isso aí, as pessoas estão cansadas de ouvir, e por profissionais que têm enorme competência para falar sobre isso, e que inclusive tem muitas dúvidas sobre o assunto ainda, porque isso é novo, as pessoas não estão... mesmo os profissionais, os infectologistas, eles não estão dando conta ainda de explicar completamente o potencial destrutivo desse vírus, Até eu estava acompanhando esses dias no Jornal da Cultura, o Dr. Paulo Saldiva, que é um famoso patologista da USP, ele falou que nós estamos assim, não querendo causar pânico nas pessoas, mas para entender um pouco da onde começa a surgir a angústia, até nos pesquisadores, que nós estamos tipo numa situação de cobaia frente a isso. E isso ele está falando dos profissionais, porque eles não conhecem ainda o que o vírus, como lidar com esse vírus, qual é o potencial, que nem eu disse, de destrutivo desse vírus. Mas a nossa conversa hoje aqui é sobre os impactos desse vírus na psicologia. Então eu vejo que nós temos dois focos para ser atacados a princípio. Primeiro, nós temos o medo do desconhecido pelas que as pessoas estão passando, tanto em termos econômicos, isso é evidente, porque as pessoas precisam trabalhar e não estão podendo, quanto a questão do isolamento, quanto a essa questão do isolamento. Então são dois focos para ser pensados e ser trabalhado. Como psicóloga, aí, saindo um pouco da questão clínica, que é o atendimento individual, como pensar, Roberta, isso aí um pouco mais a nível coletivo, um nível a princípio assim, geral, o que você pensaria, o que você teria para estar falando para o público sobre como tentar lidar melhor com essa situação? Então, Márcio, a gente está com duas questões mesmo, bem intensas e novas, porque o medo e o pânico é algo que, de uma certa maneira, paralisa o ser humano. Então, com relação à questão do medo, do pânico, do que é o novo, tudo que é novo nos assusta e nos paralisa, e tem uma paralisação real acontecendo, como você disse, todo mundo está tendo que ficar realmente sem trabalhar, cerceado da sua liberdade, de questões mínimas que a gente às vezes não se valoriza, que é o ir e vir, o ir trabalhar, o ir ao supermercado, ir visitar um amigo, fazer um churrasquinho. Então nós estamos cerceados também de uma liberdade, que isso também é novo, Então isso, de uma certa maneira, é assustador, Mas o que eu tenho trabalhado muito, a nível clínico, e que eu acho que é pro geral, é a gente realmente assim tentar restabelecer o valor de tudo isso, O quanto é importante, estou pensando, a nível do coletivo, de você estar em casa com seus filhos, e desfrutar isso com prazer, estar em casa com seu marido, com seus familiares, com pessoas, que às vezes pela dinâmica e a rotina do dia a dia, a gente acaba também convivendo muito pouco, Então, quando a gente pensa a nível do isolamento, o nível do medo, tentar passar, se ocupar com coisas bem prazerosas mesmo, Ainda que seja fazer um bolo, ainda que seja brincar com um jogo, um quebra-cabeça com seu filho, Isso são coisas que, de uma certa maneira, a gente pode restabelecer em algo no momento desse que está tão confuso, O isolamento, das pessoas, de um modo geral, principalmente as que convivem, as que não têm um familiar próximo, as que vivem sozinhas,
tentar também se ocupar com coisas interessantes, né? Ver um filme, procurar filtrar um pouco todas essas notícias que a gente vai recebendo, né? Pelas redes sociais, pela televisão, tentar buscar outras alternativas que não ficar focada exclusivamente na questão do problema. É claro que nós não podemos banalizar, né? Isso é um fato, né? A gente está vivendo uma situação nova, mas tentar manter a tranquilidade, manter a lucidez, né? Pensar com clareza, se manter o mais tranquila possível, ainda que seja bastante difícil. Difícil. E essa questão das informações, isso é um recurso importante para ser utilizado, né? Porque existe um ponto de equilíbrio entre estar informado, né? Bem informado, com qualidade, que não é a quantidade de informações, né? Não é assistir a 10 telejornais por dia ou acessar 10 sites por dia, que isso vai trazer um benefício para a pessoa. Pelo contrário, esse excesso de informações negativas pode causar pânico com a pessoa. Então, tentar estabelecer esse equilíbrio, pelo que você está me falando, né? Entre se informar, mas não deixar o excesso de informações tomar conta. Porque daí a tendência é acharmos que o mundo só se tornou isso. E o mundo é só isso. E não é a realidade. Óbvio que isso aí assume o foco, sem dúvida nenhuma, porque está mexendo com a vida de todo mundo, né? Tanto em termos de saúde, né? Dos seus familiares, de pessoas que são vulneráveis, né? Até com as questões profissionais. Mas aproveitar esse momento de confinamento e tentar desenvolver outras atividades que não eram habituais ao longo da vida. Isso pode contribuir, né? Bastante. A ideia é essa, né, Márcio? Que as pessoas comecem a ter prazer com outras coisas, né? Porque a gente vem numa dinâmica, né, assim, tão rotineira, né, capitalista, de trabalho. É claro que é importante, é fundamental, sim, é natural, mas esse desenrolar, nessa avalanche que vai levando a gente nessa dinâmica de trabalhar horas, quando tudo isso para, a sensação que dá é uma dificuldade da pessoa se identificar com outra coisa que não apenas o trabalho, né? Então, a sensação que dá, né, desse terror de estar no isolamento, de estar numa paralisação, me parece, a um primeiro momento, essa questão da identidade. Eu sou a Roberta psicóloga. Não, eu sou a Roberta psicóloga, mas eu também sou a Roberta mãe, sou a Roberta dona de casa, sou filha, né? Eu tenho um outro lado, um outro viés, mas que não apenas o profissional, né? É claro que estamos todos no mesmo barco, né? Não, é o que eu tenho comentado e conversado muito com os meus pacientes, né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sofrendo, né? As consequências disso vai ter para todos nós, para mim, para você, para todos nós, né? Então a gente não tem como fingir que isso não está acontecendo, mas talvez tentar manter-se o mais tranquilo e o mais lúcido possível para que possa passar por essa fase com menores danos, porque os danos financeiros é natural, todos vamos sofrer, uns mais, outros menos, todos vamos sofrer. Mas se a gente conseguir, pelo menos, diminuir, né, os danos psicológicos, isso já é um bom começo. Né? Porque os danos psicológicos, eles podem ser, tem fases aí, né? Eles podem ser, agora no princípio, que são pânico, por exemplo, uma situação de pânico, né? Medo. Pode ser depois, ao longo do processo, pelo tédio, né? Por conta do confinamento. Sentir-se o tédio. Pode ser por conta de uma tristeza profunda, né? De uma angústia em frente. Então, quer dizer, esse período de confinamento, ele pode determinar os tipos de reações, sem levar em conta os tipos de personalidade, né? Porque, vamos pensar assim, né? Diferentes tipos de pessoa, de personalidade, vão lidar de diferente maneira com as coisas. Como que é isso, mais ou menos, Roberta? Você acha? Porque a tendência é... Bom, eu acho que é bem interessante essa questão, Márcio, justamente por isso, porque nós somos indivíduos, né? Então somos únicos, né? Tanto que temos, né,
nossa identidade, né, digital, cada um tem a sua. Então é importante a gente pensar, de fato, cada um vai ter uma reação diferente, né? Então, como você mesmo disse, tem pessoas que vão levar isso de uma boa maneira, vão tentar realmente, né, assim, buscar alternativas para sair disso o mais ileso possível. Mas tem pessoas, né, que talvez já tenha, ou por alguma questão de já ter, vamos dizer, né, às vezes uma depressão instalada, ou pelo menos camuflada, né, que pode vir a se desenvolver agora, né, as crises de ansiedade, né, justamente por isso, porque a pessoa está ali naquele ritmo alucinante, de repente tem que parar e não pode sair, não pode, né, então a ansiedade de querer fazer e não poder, né, então cada um vai realmente desenvolver ou não, mediante aquilo que tem ao longo da sua história de vida. O Winnicott diz, né, que o indivíduo, conforme ele tem um processo criativo muito bem enraizado, né, muito bem internalizado, ele vai criando a partir do novo, né? Então, cada situação nova, se nós tivermos, né, uma boa saúde mental, uma tranquilidade, eu volto a falar da lucidez, porque o medo e o pânico deixam a gente transtornado, né? Então, se a gente consegue manter uma lucidez, vai surgindo, vamos criando coisas, né? Vamos criando a partir do novo, né? Então, tá, isso é o que está instalado hoje, então o que a gente pode fazer para tirar o melhor disso, né? Então, eu tenho pessoas que eu ouvi falar que estão pintando casa, né? Que estão pintando quadros, né? Que estão realmente assim cozinhando, né? Porque é coisa que durante a rotina do dia a dia comem fora, não tem tempo de cozinhar, né? Então cada um está tendo uma desenvoltura para lidar com isso. Assim como tenho também, né, visto pessoas realmente extremamente em pânico, amedrontadas, né, como se o mundo estivesse acabando, né, e na verdade não há necessidade de tudo isso. Sim. Mas é a maneira como a pessoa sente, né, que isso a gente não tem como intervir, né? Sim, é da pessoa, é né? Da pessoa, tem como a né? pessoa, tem como a psicologia ajudar, auxiliar a lidar com isso, mas não que vai fazer com que uma pessoa reaja de outra forma que está lá. Tanto é que é uma forma de não só de descobrimento, mas de redescobrimento, né? Por exemplo, algumas atividades a pessoa ela redescobre que ela gostava. Por exemplo, já fazia, mas por conta da correria do trabalho ela deixou de fazer. E outras coisas ela está descobrindo, mas não é só esse processo, ela não está só descobrindo coisas novas para fazer. Esse é um movimento interno também, né? Sim, ela está se descobrindo frente a uma situação nova. Exatamente. Diante de uma situação nova, ela descobre algo dentro dela. E isso é positivo. Quantas pessoas, ao contrário, numa situação dessa, não entram em pânico e acabam despertando um sentimento de solidariedade enorme, né? Exatamente. Elas começam a ficar solidárias, começam às vezes até perder o medo. Até perder o medo. Tanto essa coisa da solidariedade é tão bonita, né, que eu tenho visto também pessoas, né, que moram em prédios, né, que tem muitos idosos, então coloca lá um bilhetinho no elevador se oferecendo para fazer as compras, né? Então são muitas possibilidades, né, que se o ser humano tem, né, essa tranquilidade, ele consegue pensar, ele consegue refletir e consegue ter soluções, né? Ainda que sejam limitadas, mas algumas soluções que possibilitem, né, você também ir lidando com isso e aprendendo, né, porque todas as nossas experiências são aprendizados, né? Aí depende da maneira como a gente lida com elas, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, todos nós vamos sair mais cascudos dessa situação. Não sabemos quanto tempo vai durar, né? Sabemos que vai passar, né? Passou em outros países, né? Como está passando, né? China, Japão, nem chegou a entrar muito, mas vamos sair. Mas vamos sair mais cascudos, sem dúvida, né? Vamos sair... Eu não sei se mais cascudos, né, Márcio? Eu não sei, essa expressão parece que até assim mais endurecidos, né? Eu preferia dizer mais fortalecidos. Fortalecidos, né? Perfeito. Porque são frustrações que a gente está tendo que lidar, né? Sim.
são situações novas, Sim. algo que, como você mesmo disse, né, os próprios infectologistas também ainda não têm uma dinâmica clara, né, de como lidar. A gente está, né, eles estão agindo mediante o que está sendo estudado, mas também ainda não é nada comprovado, né, se é eficaz ou não. Quer dizer, é uma dinâmica nova, né? Mas eu penso que se tivermos esse olhar muito mais voltado para as questões, não só do negativo, né, de que isso é uma punição, é algo tão difícil, é claro que está sendo bastante difícil, não podemos desconsiderar, mas se a gente tiver também um olhar um pouco mais positivo, né, acredito que todos nós sairemos muito mais fortalecidos, né, porque o cascudo dá a impressão de que vai ficar todo mundo muito endurecido pela vida. Sim, nesse sentido sim, mas eu penso assim, é fortalecido o cascudo porque a casca ela serve de certa forma de proteção para os animais. Então, né, se a gente, por exemplo, pegar o viés, um viés sociológico, por exemplo, né, nesse sentido de casca, no caso pegar a sociedade brasileira, por exemplo, pegando um viés sociológico, pensar, ela não tem essa casca, vamos falar, protetora, do modo de ver. O Brasil não passou por nenhuma grande catástrofe, nenhuma grande guerra, né? Então, sociologicamente, o povo brasileiro, nesse aspecto, né, ele não tem tanto uma resistência quanto, por exemplo, o Japão, quanto, por exemplo, alguns países da Europa, que pode ser que o indivíduo em si não tenha vivido isso historicamente, mas os pais passaram, isso aí quer dizer, isso é uma coisa que já está no contexto cultural deles, isso daí, né? Então, esse acho que é um elemento a mais, né, Roberta? O que você acha disso daí, né? Eu penso que é interessante mesmo, né, Márcio? Porque, de fato, né, os outros países sofrem, né, terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, e nós nunca tivemos essa experiência. Talvez por isso seja tão assustador, porque é algo muito novo e algo que está arrasando, né, com a humanidade, né? Então é assustador, mas claro, pegando no seu viés sociológico faz sentido, né? Vamos estar mais realmente assim, fortalecidos no sentido de estar mais, desenvolver talvez essas habilidades de defesa, né? Da gente estar mais preparados, né? Frente às outras questões que podem vir a acontecer ainda, né? E um desses recursos de defesa, o que é? É a questão da solidariedade. É a questão da união, né? E isso está sendo plenamente agora mostrado, né? o quanto nós somos impotentes sozinhos frente a tudo isso. Tá? É um vírus, mas poderia ser uma catástrofe maior, um desastre ambiental, né? Que um desequilíbrio na natureza está mostrando que nós estamos ficando expostos a esse tipo de coisa, né? Então a gente vê o quanto é a nossa fragilidade e o quanto nós precisamos nos unir, né, em termos sociais para poder dar conta disso daí. Isso é um fenômeno que está acontecendo, mas não é um fenômeno problemático, como já foi dito inúmeras vezes aqui. Mas existem outras coisas também acontecendo, que estavam acontecendo e que a sociedade não estava dando muita conta disso daí, né? Vamos pegar essa questão mesmo do quanto as pessoas, de certa forma, você estava falando no início, elas estavam isoladas. No início já existia por conta até dos aparelhos tecnológicos, dessa relação e tal, né? E agora as pessoas estão começando a valorizar, não que não tinham contato social, mas o contato social é um pouco banalizado, né? Estava ficando meio para segundo plano e o contato virtual em primeiro plano. Então, né, Roberta, parece uma contradição isso aí na realidade, né? Porque de certa forma o isolamento já estava existindo nos meios sociais, na internet, pais distantes de filhos, filhos distantes de pais. Desculpa. Amigos conversando mais pelas redes sociais do que pessoalmente, né? Quantas vezes a gente sai, né, nos finais de semana e você passa, né, nas mesas dos bares, né, dos restaurantes, e as pessoas estão lá, né, estão numa mesa enorme, né, 10 pessoas, 15 pessoas, cada um ali no seu mundo virtual, com o seu celular, né, falando sei lá eu com quem, postando não sei o que para quem, quer dizer, então esse isolamento já é algo que existe.
Talvez o que ficou muito evidente agora é como é que é um isolamento real, né? Mas um isolamento que já vem acontecendo há um bom tempo, né? Porque o fato de você estar acompanhado numa mesa grande, mas você está no seu mundo virtual, é um isolamento, né? Então talvez todas essas questões, acho que isso é algo bem interessante, até como eu vim te dizendo, para a gente repensar os nossos valores, né? De estar mais próximo dos filhos com qualidade, com presença, de estar mais próximos das famílias, né? Dos familiares, dos seus companheiros, com presença, né? A nossa vida tem sido muito tumultuada, muito agitada, muito ansiosa, tanto que os índices, né, de crises de ansiedade aumentaram consideravelmente, né? Há estudos comprovando que a depressão é a doença do século, né? Então existe um fato real acontecendo que talvez não estava sendo percebido, né? E é como você disse, não teve um estrago, né? Assim, um estrago ambiental, algo realmente assim como uma guerra, né? Ou como um problema realmente assim ambiental gravíssimo, né? Existe, nós sabemos que tem todo um processo aí, né, de ambiente, meio ambiente cobrando a gente dessas situações todas, né, que a gente não para refletir. Mas é rever todos esses valores, né? É aprender a lidar melhor com a natureza, né? É aprender a lidar melhor com o seu convívio, o seu núcleo familiar, com o seu núcleo de pessoas, né? Mas com presença, com qualidade, né? Por diversas vezes eu escuto pessoas assim, eu estou aqui, mas eu estou pensando lá que eu tenho que fazer, passar no supermercado, porque eu tenho que fazer a tarefa com meu filho, porque eu tenho... Então, aonde essa pessoa está? Ela não está. Não está em né? lugar, na realidade. Ela não está ali comigo, ela não está com o filho, ela não está no supermercado, onde ela está? Né? Isso é isolamento. Né? Então a gente não pode desconsiderar. Talvez o isolamento real e concreto se evidencie agora. Né? Porque cada um está sendo, vamos dizer, né, obrigado a ficar dentro da sua própria casa. E se a gente tiver esse olhar, né, de parar e refletir e pensar em tudo isso, com certeza, né, como eu disse, o fortalecimento nas relações vão ser muito melhores. Né, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações familiares, né, e isso é importante. Né? Tudo isso acontece, né, às vezes a gente fica meio assim, como lidar, mas também tem um viés, né, sociológico, psicológico, de se refletir acerca disso. Né? E é importante, Márcio, seria muito bom, né, se todos pensassem e todos realmente entendessem a necessidade real de se estar presente com presença e qualidade em cada momento que você vive. Esse é o lado potencial de evolução que tem nisso daí, no meu modo de ver também. Né? De um momento que não tem como. Chegou um momento que temos, infelizmente, dessa forma, né? Não que seja castigo, a gente não sabe o que aconteceu, né? Um desequilíbrio ecológico, uma arma biológica, enfim, são infinitas possibilidades e ninguém sabe provar e falar, tem infinitas teorias da conspiração, tem um monte de coisa, né? Mas talvez um momento, né, de chegar e falar assim, peraí, alguma coisa não estava indo bem na sociedade, alguma coisa não estava indo bem. Mas não sei por quê. Porque a gente vê, como você falou, os altos índices de depressão, de transtornos de ansiedade, nunca se vendeu tanto psicotrópico no mundo. Então, quer dizer, tem toda uma série de questões. Né? Agora, você falando das questões da relação entre aí, pais e filhos, né? Agora, numa situação específica, como nós estamos vivendo, qual seria a melhor forma de crianças menores, né? Crianças, por exemplo, acho que na faixa até de uns 6, 7 anos, né? Maiores um pouco, elas acabam ficando mais esclarecidas por conta da internet, por conta dos amiguinhos, né? Mas como lidar com as crianças numa situação dessa de isolamento, de não poder sair de casa, né? Que as crianças não se sentem bem, né? As crianças não apresentam sintomas, elas podem até ser portadoras do vírus, mas elas não apresentam sintomas, né? Como que você vê a melhor forma de estar falando, explicando isso aí para a criança, o porquê não pode? Acho que a verdade é sempre importante, né? Independente da idade da criança,
você falar exatamente dentro da compreensão da idade. Né? Uma criança de 3 anos é uma compreensão, uma de 6 é outra compreensão. Mas explicar com clareza, né? Que é algo que está acontecendo, né? Da maneira como a criança vai poder entender, mas que é importante, né? O lavar as mãos, né? Não sair de casa, mas acho que sempre falando a linguagem que ela entenda, prezando pela verdade, porque as crianças têm uma compreensão maravilhosa, desde que a gente realmente seja honesto e francos com ela, né? A partir do momento que você explica, que você mostra para ela, né, a importância disso, o porquê disso, né, ela se torna até alguém que vai ensinar alguém. Né? Então é importante ter sempre assim, a franqueza, porque a criança ela é muito espontânea, ela é muito sensível. Né? E se a gente ficar com falsas verdades, ela vai talvez até apresentar esses comportamentos extremamente agitados. Porque algo ali não está sendo claro, porque houve uma coisa na TV e os pais dizem outras coisas. Né? Então, ser franco, ser honesto, falar dentro da compreensão da idade da criança, né? Que isso vai tranquilizar. Né? E procurar estar com elas. Né? Porque a criança, né? A grande maioria das crianças convivem com os avós, né? Pelos pais trabalharem. E isso é algo bastante impactante, né? Porque a criança às vezes acha que ela não pode estar com o avô, com a avó, porque ela está doente, né? Mas não é isso, né? É pelo contrário, né? É para que ela, né, preserve os avós. E às vezes há essa confusão. Eu tive uma situação bem interessante que a criança começou a chorar porque ela não podia ver os avós. Então é importante a explicação clara, né, de que não, você não está doente, mas você pode ter, né, algo que pode prejudicar o vovô e a vovó, que tem mais idade, que eles não podem, eles têm, né, já estão doentes e tal. Então a criança sendo, né, portadora de informações reais e concretas, francas, ela também se tranquiliza. Tanto é que quando começa a dar respostas aí, fazer alguns rodeios, né? E dar algumas respostas aí meio que enviesadas, as questões das crianças sempre vão estar perguntando. Sim. Não para, não sossega. Não acaba o porquê, né? Volta, não acaba o porquê, porque ela não se convenceu, né? Ela é inteligente, tem as suas limitações por conta da idade, mas ela tem, alguma coisa ela sente intuitivamente. Isso aí não está correto, daí não volta. Agora, e do outro lado, e como faz, por exemplo, a melhor forma de fazer com idosos teimosos? Tem muitos idosos que são teimosos, eles não vão aceitar. Né? Já, vamos supor, 70 anos, nunca ficou preso, né? Entre aspas. E vai ter que evitar dar um abraço no neto, vai ter que evitar receber visita dos filhos, vai ter que evitar ir fazer uma compra no mercado, de fazer como que faz isso? É complicado também, né? É delicado, né, Márcio? Porque as crianças, talvez, elas têm uma compreensão mais fácil, né, do que os idosos. Né? Até porque para os idosos, como é algo ainda muito longe, talvez, da realidade do que eles viveram, né? Então fica mais difícil mesmo, né? Eles são bastante resistentes, eles não entendem, mas aí precisa ter mais paciência, né? Porque os idosos também não viveram isso, nós não vivemos e eles também não, né? Então eles também estão vivendo algo novo, difícil de compreender, né? Esses dias eu li uma reportagem de alguns moradores de rua perguntando o porquê que as pessoas estavam com essa coisa de ficar passando álcool na mão, né? Então é interessante pensar, né, que são situações que nem todo mundo compreende, né? Mas a gente precisa ter a paciência de explicar dentro da linguagem também que o idoso vai entender, né? Da gravidade, né? O quanto ele pode se prejudicar, seja por questões, né, de já ter algum comprometimento de saúde ou justamente pela própria idade em si, né? Mas a importância de se explicar e ter paciência, né? Porque o idoso ele tem mesmo, né, uma resistência muito maior àquilo que é diferente do que ele está acostumado. Até por conta que a rotina dele, até por questão de etária mesmo, né, de tempo, a rotina dele é maior do que a do jovem. Né? Tá, a
40 anos, 50 anos fazendo a mesma coisa. Exatamente. É complicado de repente interromper isso daí. Existe um trabalho maior de adaptação, uma resistência maior, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas aí cabe aos familiares, né? Ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, né? Tentar não deixar esse idoso assim totalmente isolado, né? Ter ali pelo menos alguém que esteja junto, né? Até por questões mesmo de uma possibilidade de deprimir, né? Porque está tão acostumado a ter a sua rotina, né? A sua caminhada com as amigas, né? Com os amigos, ir ao supermercado, ir ao açougue, e de repente tudo isso ter que parar, né? Então a probabilidade do idoso deprimir é muito grande. Então a gente tem que ter, né? Tem que trabalhar essa coisa da paciência mesmo, de ajudá-lo a passar por isso, né? De uma maneira mais tranquila, sem tanto pavor, sem tanto medo, né? E explicando que é uma fase, que isso vai passar, né? Mas que por esse momento e para preservá-lo é importante essas novas, vamos dizer, né? Essas novas rotinas. Quer dizer, os mais jovens vão ter que ter uma dose dobrada de paciência, que é a única forma, né? De tentar ajudar para que eles não fiquem expostos a isso, né? Que são um grande grupo de risco, né? Numa situação dessa, que tem que estar atento. E, Roberta, eu estava lendo ontem um artigo do psicanalista Christian Dunker, lá da USP, né? Ele fez um paralelo, eu estava fazendo um paralelo da hipocondria com o coronavírus, com essa possibilidade agora realmente de poder, até por conta de todos esses estímulos, né, intensificar em quem já tem e começar a colocar, obviamente, em quem não tem, da pessoa achar. E vai um pouco em direção ao artigo que eu escrevi semana passada, que vai falar um pouco da questão do autossugestionamento, do poder que isso aí tem, né? E o quanto nós precisamos estar com o nosso racional antenado, ligado, para poder separar as coisas e para a gente achar que nós não estamos doentes. Pois é. Né? É interessante a gente até falar disso mesmo, porque acho que até pelo nível, né, de informações e falando o tempo todo de quais são os sintomas, a gente vai percebendo as pessoas somatizando esses sintomas, né? Então começa a apresentar os sintomas físicos, né? Como se estivesse de fato contaminado com o coronavírus. Mas provavelmente é só um resfriado, né? Pensando a nível aqui da nossa região, né? Que nós temos, não temos casos, né? Então, o quanto isso é interessante, né? Porque e as pessoas que normalmente somatizam são as que de fato sim estão mais emocionalmente abaladas, né? Então, por isso a importância mesmo, né, das pessoas terem um pouco mais de tranquilidade, ler, mas não absorver tudo isso, né? Porque é importante a gente saber os cuidados, o procedimento, tudo isso com clareza. Mas a somatização tem sido grande sim, né? Justamente por isso. Porque talvez o bombardeio de informações e a pessoa fica a ler uma coisa, lê outra, lê e assiste, né? Então, quando ela vai ver, ela está somatizando, né? Ela está ali espirrando, ela está ali com coriza, ela está ali com dor de garganta, né? Então, a importância mesmo da gente até falar isso, né? E as pessoas também tentarem, né? Claro, dentro do que é possível, distinguir, né? Mas as pessoas que normalmente estão mais, né, impactadas, mais emocionalmente abaladas, elas tendem a somatizar os sintomas que está sendo divulgado. Existe que todos nós somatizamos em um menor grau ou maior grau, né? Infelizmente a psique ela não está descolada do corpo, então mas quando começamos a somatizar de uma certa forma que isso daí pode causar sérios danos, né? Que nem, por exemplo, eu falei no artigo lá, né, dessa questão, por exemplo, da pessoa achar que ela está com a doença e ir para um hospital, ou para um centro médico, para um ambulatório, ou tem pessoas que realmente estão infectadas lá e contrair a doença, isso é muito sério, né? Essa que é a grande questão. Então isso precisa estar muito claro para as pessoas
saber todos aqueles sintomas que tem, que justifiquem a pessoa ir para lá, para não contrair a doença. O que eu tenho percebido, né, Márcio, até a nível do Conselho Federal de Psicologia, a orientação de que a gente permaneça com os atendimentos, vamos dizer assim, preferencialmente online, né, justamente para isso, para tentar ajudar, né, esses pacientes, essas pessoas a lidar, né, assim, com as suas angústias, com o seu medo, com o seu pânico de uma maneira mais tranquila, para que não comece realmente a qualquer espirro sair correndo e ir, aí sim talvez ir de encontro à contaminação. Sim. Né? Então, isso é a nível nacional, né, de todos os profissionais da minha área, então estamos realmente preferencialmente atendendo todos via online. Mas há uma grande mesmo preocupação, né, de pessoas que a gente às vezes não tem o acesso, né, e realmente se jogarem, né, se lançarem para a contaminação. Sim. E às vezes é apenas um resfriado, ou às vezes nem é um resfriado mesmo, real, né? Mas a angústia é tão grande que começa realmente a espirrar, a escorrer nariz, a ter dor de garganta. Sim, apresenta, desenvolve sintomas e ocorre mesmo isso aí, né? E você vai estar disponível, Roberta, para fazer esse tipo de atendimento para quem estiver precisando de alguma coisa nesse sentido, né? Sim, Márcio, eu trabalho, né, em atendimento clínico apenas hoje. E todos os, né, assim, 95% da minha agenda hoje é o atendimento online, né, salvo raros casos, mas que também isso está sendo revisto, porque parece que também vai ter alterações, né, mas a preferência é para que não tenha nenhum contato presencial, e disponibilizando até, inclusive, o meu telefone, o meu contato profissional. Pode deixar para o público lá. Né, para que, se houver, né, a necessidade, né, o meu nome é Roberta, né, para quem ainda não viu na íntegra, o meu telefone, o DDD é 15 9 81 16 17 97. Esse telefone fica 24 horas conectado, ligado, né, é o meu telefone profissional, que a gente está disponibilizando até para as pessoas que realmente assim, se sintam muito angustiados, que precisem às vezes realmente falar um pouco, né, dividir um pouco essa angústia, esse pânico todo, e pensar que não caracteriza um atendimento psicoterapêutico. É apenas um atendimento pontual, né, na qual a gente pode conversar um pouco, podemos, né, tentar se tranquilizar, né, dentro do que é possível e recorrer, né, a todas as pessoas, né, cada um tem o seu perfil ali, né, de buscar, né, uma palavra, um conforto, seja na sua crença, seja a nível profissional mesmo, mas esse meu telefone está disponível para todos aqueles que precisar. Muito bom, Roberta. Vamos ficando por aqui hoje e com certeza iremos retomar isso daí, vamos ver como que vai ser o andamento durante esse período, né? E aguardar também um pouco a opinião do público para ver se eles querem que a gente discuta mais alguma coisa, né? O que não ficou suficientemente claro, né? E vamos tentar fazer a nossa parte e estar colaborando aí para atravessarmos junto essa fase. Agradeço a todos que nos vão assistir aí, tá? Muito obrigado e até a próxima.